Olá, Yonk da ciência! Hoje vamos falar sobre hélices de aviões leves. E aí, você já parou para olhar a geometria delas? Por que elas têm essas curvas tão malucas? Se você reparar, isso também acontece com as hélices dos barcos ou submarinos e com as pás dos helicópteros. Todas elas têm algo em comum, estão girando. Nossa intuição sugere relação com a rotação, mas não devemos confiar só nela. É preciso comprovar cientificamente. Por isso, hoje vamos ver por que os engenheiros de muitos anos atrás já começaram a dar essas curvas às hélices. Vamos lá. 3, 2, 1... Yonk, como sempre, vamos começar pelo básico. Isso é bem comum de ver. Esta imagem faz referência a um avião que está voando em velocidade de cruzeiro. E aqui temos 4 forças, já que o avião está voando em velocidade de cruzeiro. Isso significa que não há aceleração. E para que não haja aceleração, todas as forças precisam se anular. Entre todas, isso significa que a força de sustentação tem que ser igual ao peso. E a força de resistência tem que ser igual ao empuxo gerado pelos motores. E as hélices funcionam exatamente como as asas dos aviões. Nos aviões pequenos com hélice, obtém-se empuxo para frente e com as asas, força para cima. Mas a forma de conseguir essa força é a mesma, para que possamos entender bem a geometria das hélices. Primeiro, vamos focar na asa de um avião. Esta é a equação da força de sustentação, e este termo representa o resultado obtido, a força de sustentação. Sim, precisa ser maior que o peso do avião, senão cai. A primeira letra representa a densidade do ar, que não podemos alterar. Ela não depende da gente. Vai ser um número que precisamos colocar na equação, mas não podemos mudá-lo. Vamos analisar como os outros termos da equação podem ser alterados. O segundo termo é a área da asa, que pode ser alterada, por exemplo, com flaps ou slats. Este é o coeficiente de sustentação, que explicarei para você em breve. O último termo é a velocidade, que por estar ao quadrado é o mais importante da equação. Isso eu já falei no vídeo que estou deixando aqui no canto, sobre como eu fiz uma roupa para voar. O coeficiente de sustentação, tá? O que ele está nos dizendo quando você coloca uma tábua de madeira? Assim não haverá força de sustentação, pois o coeficiente será 0. Anula a equação, já que qualquer número vezes 0 é 0. Porém, ao inclinar a prancha, o coeficiente de sustentação aumenta e a força de sustentação é gerada. Por exemplo, na decolagem ou pouso, a velocidade é bem baixa. Como a velocidade é o termo mais importante, os outros termos da equação precisam aumentar para manter a força de sustentação elevada. Já discutimos formas de ampliar a área, mas o mais interessante é aumentar o coeficiente de sustentação. Aumentar o ângulo de ataque é a maneira mais simples de elevar o coeficiente de sustentação. É exatamente o mesmo que acontecia com a tábua de madeira. Quando você colocava a tábua de madeira de forma horizontal, ela não gerava força de sustentação. À medida que você vai inclinando, ela realmente produz força de sustentação. Então aqui é exatamente a mesma coisa. O que acontece é que o avião, quando está na posição horizontal, realmente produz força de sustentação. E você vai perguntar, por que ele está me contando isso? Se o vídeo era sobre hélices, precisamos entender o que expliquei para compreender sua geometria. Como já expliquei no vídeo que deixo aqui sobre as rotações, eu explicava absolutamente tudo sobre as rotações. Quanto mais longe você estiver do centro, em uma rotação, mais rápido você vai girar. Isso significa que a hélice, semelhante a uma asa de avião, não gira com a mesma velocidade em todas as suas partes. Comparando 2 pontos da hélice, um próximo e outro distante do centro, suas velocidades diferem. Portanto, outro termo na equação precisa mudar. O coeficiente de sustentação. E a forma de mudá-lo é dando mais ângulo, exatamente como se faz com os aviões. Dá-se mais ângulo para ter um coeficiente de sustentação maior. Lembre-se da tabela. Ao posicioná-la na horizontal, não havia sustentação, mas ao inclinar surgia força de sustentação. É isso que eles querem fazer. Com a rotação que se dá à hélice, compensa-se a baixa velocidade que se tem perto do centro, com bastante ângulo para que seja produzida a mesma força. Uma vez que temos isso totalmente claro, podemos ver que se aplica a todas, absolutamente todas as hélices, porque senão você perderia muita eficiência. Outro ponto importante é que a velocidade das hélices geralmente não muda.
Se você quer mais potência, está pedindo ao motor para te dar mais força, porque, por exemplo, você precisa decolar. O que vai acontecer é que o ângulo de ataque da hélice vai mudar automaticamente, para que, ao ter mais ângulo de ataque, toda a hélice. Na equação, ao aumentar o coeficiente de sustentação, a força obtida será maior, mas o consumo de combustível também aumenta. Isso é exatamente o mesmo que acontece com os helicópteros. Os helicópteros, quando você quer mais potência, as pás não giram mais rápido. Muda-se o ângulo de ataque delas e, mantendo a rotação, obtém-se mais força. Claro, você também precisa queimar mais combustível, mas isso não é tudo. Vamos pegar a hélice e cortá-la transversalmente. Claro, você verá um perfil de asa, pois, como dissemos, as hélices são como asas. Elas ganham velocidade girando ao invés de avançar, mas é o mesmo efeito. Então, como estão se movendo para frente, vai ver o vento vindo nessa direção, mas como está girando, também vai ver o vento vindo nessa outra direção. Portanto, fazendo uma soma de vetores, na verdade o que vai ver é o vento vindo dessa forma. E como dissemos, a velocidade de rotação se mantém constante. O que acontece é que, imagine, agora que o avião começa a se mover para frente mais rápido, a hélice vai ver o vento vindo com maior velocidade, ou seja, essa seta vai ser maior e ao ser essa seta maior, ao fazer a soma dos vetores, o ângulo com que a hélice vê o ar vindo mudou. Isso quer dizer que estaria perdendo eficiência? Então, o que a hélice precisa fazer é, à medida que você vai se movendo para frente mais rápido, ela precisa mudar o ângulo para não perder eficiência. E eu não te disse, mas volto a repetir que as hélices são a mesma coisa que as asas dos aviões. E nas asas dos aviões ocorre condensação às vezes, pois isso também pode acontecer nas hélices. Olha, vou deixar aqui um vídeo para você ver, nem não é brincadeira, tá? O que você vai ver não é imaginação sua, não é uma ilusão de ótica nem nada disso. Não é a condensação que está se formando nas hélices. E se você quiser entender por que essa condensação acontece, vou deixar aqui no canto um vídeo onde explico tudo direitinho. Com certeza você já viu muitas fotos de aviões da Segunda Guerra Mundial e, se reparar, praticamente 100% dos aviões naquela época funcionavam com motores de hélice. O que acontece é que esses motores eram a pistão, como os de um carro, como o motor de um carro, por exemplo. Mas os aviões de pequeno porte de hoje em dia, por exemplo, dos aviões comerciais, o ATR ou qualquer um desses aviões, não funcionam com motores a pistão. São chamados turbohélice e funcionam de forma similar ao turbofan, que já expliquei neste vídeo. Aqui está um turbohélice do Aviocar, ou este avião que vocês veem agora. Funciona assim, o avião avança e ao fazer isso, o ar entra por aqui, por este duto. Bom, o que eles fizeram foi como se tivessem feito um corte e retirado a parte externa para poder olhar o motor. Ou seja, na verdade aqui haveria uma parede. Basicamente, o ar entra por aqui, passa por um compressor, depois por outro, e entra por esses pequenos pontos. Tubulações, não são tubulações, mas são partes finas por onde o ar pode passar. Chega à câmara de combustão, na câmara de combustão explode, e ao explodir chega à turbina, que é tudo isso que está aí. Isso gira, e ao girar, isso faz girar o compressor e toda a caixa de acessórios. E a questão é, e aqui vem o interessante, em vez de girar isso diretamente, já a hélice, né, o que acontece é que o que faz é que é perfeito. Aninho. Lei de Newton ou conservação do momento angular. A hélice faz você girar ao contrário, assim como ocorre com helicópteros. Os helicópteros giram as pás, que fazem o helicóptero girar no sentido oposto. E é por isso que é obrigatório colocar o rotor de cauda. Eu explico tudo isso neste vídeo aqui, beleza? O problema é que aviões não têm rotor de cauda. Como resolvem isso? Isso seria compensado pelos estabilizadores de cauda. Agora imagine duas hélices, uma em cada asa. Quero que você coloque nos comentários. Qual você acha que deve ser o sentido das duas hélices? Todo mundo já viu alguma vez na vida um avião pequeno com duas hélices, mas poucas pessoas realmente já se fizeram essa pergunta. Yonk, deixe nos comentários e responderei no próximo vídeo.
Espero que tenha gostado e entendido. Esse assunto do giro das pás me desperta muita curiosidade. Ou que, por exemplo, quando você vai mais rápido, tem que dar mais ângulo de ataque à hélice para não perder eficiência. Aviõezinhos são usados em trajetos curtos não pela distância, mas por não serem ideais para viagens longas. Você vai subir muito na atmosfera para ter menos resistência e assim poder acelerar mais, etc. O caso é que os aviões de hélice perderiam muita eficiência ao subir tanto. Por isso, são usados apenas em trajetos curtos, sem necessidade de subir muito e com descida rápida. Ah, por sinal, eu estava esquecendo. Isso é o que se conhece como prop fan. Não é brincadeira, tá? Isso existe. Vários estudos sobre isso foram feitos nos anos 70 e 80. E sim, de fato, elas giram em sentido oposto. E você não vai acreditar, sério, você não vai acreditar. Mas elas são super eficientes, muito mesmo. O problema é que tem coisas ruins, e uma delas é que são super barulhentas. De verdade, não é brincadeira. Elas são barulhentas demais, tanto que, mesmo sendo super eficientes, não são usadas por causa disso. Porque pelo que dizem, pelo que contam, se você estiver dentro do avião, teria que gritar, literalmente gritar para a pessoa que está ao seu lado conseguir te ouvir. Claro, ninguém entraria nesse avião porque imagina 2 horas com um barulho incrivelmente alto nos seus ouvidos. Não dá, não tem como. Yonk, espero que tenha gostado. Se quiser ver mais vídeos assim, inscreva-se no link abaixo. E deixo aqui um link onde você vai poder ver coisas incríveis sobre as órbitas planetárias. Já sabe, Yonk, sempre ciência na veia.